né? Hoje eu vou receber o grande Felipe Santana, lá da Axie Investing, que está com a gente aqui toda segunda-feira e que já está comigo já, então deixa eu já chamá-lo aqui no nosso programa. Felipão, seja muito bem-vindo novamente ao BMC News Tarde. Toda segunda-feira aqui, sempre um prazer. Muito boa tarde, Rafael Lara. Hoje com esta barba alinhadíssima. Não posso dizer o mesmo de mim, mas Vossa Excelência está maravilhoso. Obrigado, obrigado. É que eu tirei a barba porque o Santos ganhou finalmente algum jogo e era promessa. Então, se o Santos ganhasse algum jogo, eu ia tirar minha barba, que já estava muito grande. Dava para notar que o Santos estava algumas semanas sem ganhar. Mas, bom, como isso aqui não é um programa esportivo, vamos falar sobre Ibovespa, sobre o nosso Ibov, que dá essa oscilada, né? Hoje fica nesse 0 a 0 aí. O que traz essa oscilação? É o IBCBR apontando desaceleração, Felipão? É o investidor já pegando um pouco mais seus lucros? O que mostra esse Ibov nesse 0 a 0 nessa segunda? Então, Rafa, hoje nós temos aí um pregão, pelo menos até o momento, muito chato, muito devagar mesmo, com um apetite ao risco quase zero dos investidores, os próprios traders de mercado, ninguém querendo se expor ao risco. Nós estamos trabalhando com o Ibov muito próximo da sua máxima histórica, até tivemos ali uma expectativa na sexta-feira que poderia talvez ter renovado seu topo histórico, e de lá para cá temos muita cautela no mercado. Eu até não sei se cautela seria a melhor palavra para eu utilizar nesse momento, uma falta de apetite ao risco, não necessariamente por cautela, por medo ou algum tipo de precificação. Mas de fato o que temos é um pregão muito lento, de olho em alguns indicadores e dados, porque hoje a agenda está muito vazia. Tivemos o Boletim Focus do Banco Central mais uma vez trazendo uma projeção de IPCA menor aqui para o Brasil, um dólar menos salgado também, mas não temos grandes movimentos. O mercado já está de olho naquela quebra da quinta-feira que teremos ali um feriado e de olho no mercado internacional. E o que aconteceu, Rafa? Nada. Digerimos a temporada de resultados e não temos novos gatilhos. Agora é a hora ok, subimos, estamos em alta. O mercado brasileiro tem fôlego para continuar subindo? Talvez ninguém tenha essa resposta. Fica um investidor olhando para o outro, um player olhando para o outro e ninguém toma uma atitude. Não há uma realização, a Bolsa Brasileira parece que não quer realizar, mas também não há um apetite ao risco contínuo. Hoje parece aquele dia que ou é feriado nos Estados Unidos ou é uma sexta-feira, 4 da tarde. Nada acontece. Exatamente, é um 0 a 0 um dia nublado. São Paulo está nublado também, tá tudo nublado hoje, né? Tá tudo meio esquisito no nosso mercado. Aí olhando um pouco lá para fora, Felipão, ainda há um sentimento também meio esquisito, né? Por conta daquele fim do shutdown que a gente tinha reparado, por conta do corte de juros que tem essa expectativa do mercado. Como é que dá para a gente analisar a economia norte-americana antes da gente voltar para a nossa brasileira aqui? Né? Para a gente ter uma noção aí, pelo menos num resumão, lá nos Estados Unidos, como é que a gente vai olhar para essa economia gringa? Olhando lá para fora, Rafa, um morde e assopra, né? Então a gente teve aí uma grande alta dos papéis de tecnologia, subiram demais. A gente até questionou algumas segundas-feiras aqui se teria ou não teria bolha. O mercado americano demorou para trazer este discurso. Agora já temos bancos falando que pode ser bolha. Nós temos alguns players de mercado trocando papéis, saindo de posições em Nvidia, indo para OpenAI e outros papéis por aí. Dos Estados Unidos, havia uma grande expectativa sobre o fim do shutdown. Ele veio. E agora? E os dados represados? Inclusive, hoje pela manhã, apareceu na nossa agenda de indicadores um payroll para quinta-feira, que nem é dia de payroll. Payroll é a primeira sexta-feira do mês, eventualmente a segunda. Vai aparecer agora na terceira quinta do mês, ou quase isso. Então, tá tudo muito obscuro por lá. Outro ponto para a gente analisar no mercado americano. E os dados represados? CPI, ADP, JOLTS, o próprio payroll. Quais serão os números que vão nos trazer por conta dos dados represados? Ninguém sabe. Então você tem também uma bolsa em alta, quase que como o Brasil aqui, né, tomado das suas proporções, é claro, bolsa de tecnologia em alta, com vontade de subir, mas também temos alguns indicadores que mostram que empresas estariam comprando papéis de outras empresas. Então, Nvidia ganha muito, compra papel da Microsoft, Microsoft compra OpenAI, que vai comprar Nvidia e forma esse ciclo aí de compra de todo mundo. Então, o mercado americano fica de olho em tudo que está acontecendo no mundo, dados mais fracos na China, uma possível ação militar ou não no Mar do Caribe por conta dos Estados Unidos.
diretores do Fed e do FONC vão falar essa semana e ninguém quer se expor, ninguém quer colocar um passo além do que já tem. Exatamente, né? Ninguém quer colocar um passo além e ninguém quer tentar prever o que o Trump vai fazer daqui para frente, né, Felipão? E aí, tentando falar um pouco sobre essa macroeconomia, porque a gente está agora prestes a ter mais uma reunião do Federal Reserve, né? Agora em dezembro tem a última reunião do ano, obviamente, para decidir essa nova taxa de juros. Na sua opinião, você acha que vem corte por aí ou essa falta de dados, esse medo de não ter os dados, inclusive, do shutdown, né? Que quando rolou o shutdown ali, há uma expectativa do payroll ser divulgado, só que já tiveram algumas falas aí de representantes do Fed de que talvez não venha. Então, o que dá para a gente esperar para essa próxima reunião do Federal Reserve? 9 e 10, se não me engano, são as reuniões, vai ter uma super quarta, dia de decisão de juros, Brasil e Estados Unidos, salvo o meu melhor juízo, é 9 e 10, uma terça e uma quarta-feira. Porque o que eu estou vendo com tudo isso? Dados represados sairão. Já foi dito na semana passada que o CPI do mês anterior nunca vai sair, porque como não foi feita a pesquisa, não há o que divulgar. Ok. E se os dados não forem tão bons como a gente está esperando, como a gente projeta que deveriam ser? Será que o Banco Central vai se atrever a cortar juros? Me parece que não. Algumas falas de diretores já dizem, eu preciso de dados para continuar nesse 0,25 de corte. Já tivemos 2 cortes, estamos analisando os dados, mas se os dados não vêm, eu não posso fazer nada. Então, precisamos que o payroll saia, o ADP, o JOLTS, o CPI, tem um outro lá que é o preferido do Banco, o PCI, que é o preferido do Banco Central Americano. Precisamos desses dados. Como que a gente pode olhar para o 9 e 10 de dezembro, últimas reuniões para selar o ano de 2025? Temos dados e os dados estão, no mínimo, em linha com o que já vem acontecendo, eu aposto num corte de 0,25. Não temos dados, eu aposto na manutenção para desespero do mercado, tanto americano quanto brasileiro. Agora, o maior medo do Banco Central americano sempre foi, não é manter os juros, foi precisar retomar o ciclo de alta por conta de ter cortado prematuramente. Isso foi dito desde a pandemia, desde que Janet Yellen estava no governo, dizia-se, nós demoramos a subir os juros por conta da pandemia, agora o nosso maior medo é cortar e ter que retomar a alta. Então, cautela com certeza vai guiar o FONC. Exatamente, exatamente. Né? Cautela é a palavra da vez e cautela também é a palavra da vez aqui no Brasil, porque como você bem citou, super quarta também vai ter decisão nossa aqui da taxa de juros, 9 e 10, ou seja, daqui menos de um mês. O que dá para a gente esperar no nosso mercado aqui, no nosso Banco Central brasileiro? O que vai reger aí essa decisão, provavelmente de manutenção também de novo, né, Felipão? Ainda bem que estamos alinhados, Rafa, porque eu vou te falar uma coisa. Você que está nos assistindo aí em casa, você que é um investidor ou um operador de mercado, grande parte da imprensa, até barulhenta, fala em corte na taxa de juros. E fala quando? Há muito tempo. Corte na última reunião, na penúltima reunião, agora em dezembro, depois em janeiro. Temos grandes portais dando como informação, o corte vem até dezembro. Aí viram que o corte não vem, o corte vem até janeiro. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com essa informação. Qual é a informação que nós temos? Gabriel Galípolo, simplesmente o presidente do Banco Central do Brasil, indicado por este governo para não termos nenhuma divergência, ele disse, e na ata diz, e no comunicado diz, os juros permanecerão restritivos por tempo indeterminado e por tempo prolongado. Se não com essas exatas letras, ipsis literi, como a gente fala no juridiquês, com alguma diferença mínima. Os juros permanecerão altos. O Banco Central está preocupado com o fiscal brasileiro e com a convergência de verdade da inflação para o centro da meta. Aqui a gente destoa um pouco até mesmo do boletim Focus, Rafa, porque o Focus vem precificando uma inflação menor, e hoje ainda se ouviu que a inflação ainda esse ano entra na meta. Gente, a meta de inflação é 3%. 4,5% é a banda elastecida, é a margem de tolerância. Portanto, ainda que ela chegue perto ou dentro de 4,5%, muito perto desse número, não estaremos com a inflação na meta. Então, há que se tomar essa cautela, porque muito investidor, principalmente iniciante, pode dizer, a inflação está na meta, é hora de comprar isso, vender aquilo. Não. Cautela, como a gente falou aí no cenário anterior, porque o Banco Central está sendo muito claro. A Selic não cai no Brasil por tempo prolongado.
Exatamente, exatamente. Né? Ela não cai no Brasil por tempo prolongado e a gente tem que ficar de olho nisso. Agora, você acha que os últimos dados, né, principalmente o dado de hoje do IBCBR, que apontou uma desaceleração e tudo mais, né, esse 0 a 0, você acha que isso corrobora ou piora a situação para a gente esperar uma correção nessa taxa de juros, Felipão? Para fins de taxa de juros, ajuda que caia. Agora, nós precisamos também que o governo, quando eu falo governo, eu estou falando de todo mundo, não é só o Lula. Ministério da Fazenda, Planejamento, todo mundo entenda a dinâmica da economia. Não adianta o governo enxergar um PIB menor, fechar os olhos e dizer que o PIB está crescendo. Não adianta o Focus andar para um lado, o Banco Central andar para o outro. Nós tivemos um comunicado, salvo engano, do Ministério da Fazenda ou algum outro órgão de governo executivo que falou na semana passada. Revisamos o PIB para baixo e o PIB não caiu mais do que a nossa projeção por conta de expansão de crédito e pagamento de precatório. Nós não podemos ter um PIB expandido por pagamento de precatório e expansão do crédito. Crédito é endividamento de médio e longo prazo. Nós temos que ter um PIB crescendo aqui no país por conta de aumento de oferta, capacidade de produção instalada, novas empresas vindo, investimento estrangeiro. É isso que a gente quer. Se nós tivermos o governo olhando para um lado, a Selic tem que cair por conta de XYZ, mas o Banco Central olhando para outro, não vai dar casamento, não vai dar jogo. O PIB caindo hoje, ou pelo menos desacelerando, é importante para a queda de juro? Mas a gente não pode olhar para o governo que está expandindo o crédito na outra ponta, porque todo mundo sabe que expansão de crédito é ponto altamente inflacionário. Exatamente, né? Um ponto extremamente inflacionário e tem essa situação. Né? Agora, falando agora um pouco sobre as empresas, sobre os setores de hoje, Felipão, queria trazer destaque para a Apvida. A Apvida está subindo 5,9%, só que na semana passada ela despencou depois do resultado, depois principalmente da sinistralidade, né? Uma sinistralidade que veio acima dos 70%. E agora ela tenta voltar, ela tenta se recuperar. Você acha que tem espaço para a Apvida conseguir voltar àquela performance que ela já teve, de R$80? Ela está a R$18 neste momento e a perspectiva até sexta-feira passada era a pior possível, só que hoje ela sobe 6. Dá para a gente ter algum tipo de expectativa para o papel? Tem duas coisas que eu gosto para falar desse papel, tá? Não do papel em si, nem juízo de valor. Duas coisas. Primeiro, acho que a queda foi uma distorção de preço. O que é uma distorção, para quem não sabe? É quando você tem algo desproporcional. Um papel que cai 40%, 50%, sem que a gente tenha uma fraude, uma falência, uma recuperação judicial, uma RJ, algum tipo de problema estrutural, ela é uma distorção no preço. Nenhuma empresa vai cair 40%, 50% em um único pregão, sem que nós tenhamos um caso grave. O resultado foi grave, no meu ponto de vista. Temos pontos para avaliar, temos uma realização de lucro? Temos, mas há uma distorção de preço. E toda vez que isso acontece, o mercado se regula rapidamente, seja por recomendação de compra, seja por recompra de ações. Outro ponto que eu trago, não sei se é do conhecimento de todos, mas a própria família que controla ali é a maior acionista de Apvida, ou Rapvida, como você quiser chamar, ela aumentou a sua posição nos últimos dias. Aumentou, se não me engano, para 40 e poucos por cento, algo assim, tá? Se eu errar o percentual, saiba que ela aumentou comprando milhões em ações. E por que isso é tão importante? Porque se a família, se o controlador, esquece até que é uma família, se o controlador, se a pessoa que mais está ali no dia a dia da empresa, coloca do seu próprio caixa milhões para comprar papéis, é porque ela acha que está barato e porque ela acredita no papel. Eu não sou acionista, nem seria, né, para estar comentando aqui, mas é uma sinalização muito positiva. Logo, logo, vocês devem enxergar aí, e eu vou trazer aqui, dizer, eu avisei, algum banco recomendando de novo as compras porque ficou barato. Exatamente. Agora, Felipão, para a gente poder fechar aqui o nosso programa de hoje, Rumo está caindo 6,4%, Vamos também cai 4% no dia de hoje, mas a gente tem aqui duas ações que chamam muito a atenção do investidor, Magalu e Raizen. Magalu principalmente, que era uma empresa que estava naquele trade eleitoral que a gente comentava, né, principalmente naquela questão dos juros e tudo mais. Você acha que Magalu numa queda faz sentido colocar na carteira, faz sentido ir puxar para o varejo ou não? Ou fica meio de fora porque eleição, não se sabe muito para onde vamos? Diz a lenda no mercado financeiro que todo investidor tem um papel maldito, que é aquele papel que ele nunca conseguiu performar bem. E aí, já te dando
essa lacuna aqui na minha resposta é: o meu papel maldito é Magalu. Eu sou a pior pessoa que você pode perguntar sobre se é uma oportunidade de investimento. Acho um setor extremamente frágil, acho que Magalu precisa se reinventar de novo por meio do digital. Várias parcerias que foram feitas não surtiram efeito ainda, tem muita coisa para fazer, principalmente porque Mercado Livre, Shopee, Amazon e outros players aí muito focados no digital atropelam o Magazine Luiza. Na loja física, então, complicado, né? Às vezes tem até preço diferente. Não gosto do papel, já te antecipando. Quando você apontou ali Raizen, Rumo, não podemos esquecer que a Cosan parece estar no seu inferno astral, porque a Cosan está centralizando esses dois papéis, tanto a Rumo quanto a Raizen. Então, é um momento difícil. No caso da Raio 3 ali, que é a Rumo, temos uma disputa muito grande com o setor de transporte rodoviário, que teve o preço do frete que recuou bastante. Portanto, a concorrência no setor ficou, se não desleal, prejudicada. Por isso tivemos um resultado ruim e aí cortam recomendação de compra, o papel desaba mesmo. Falando de Raizen, um papel que desde o seu IPO não conseguiu entregar tudo aquilo que a gente acreditava que o papel pudesse entregar. Sem um bom plano de governo, focando ali na energia limpa de verdade, com etanol, com extração, usina de segunda, terceira, quarta, quinta geração para produção de combustível por meio da cana e outros biodiesels e tudo mais, não teremos uma grande perspectiva positiva com Raizen. E aí volta para Cosan, Rubens Ometo lá e a família tem bastante problema para resolver. Olha para Raizen, tem problema, olha para Rumo, tem problema. Exatamente. Felipão, para a gente poder fechar o nosso programa de hoje, nesse minutinho que falta, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para fazer bons negócios essa semana? Ficar de olho no feriado, o que vai acontecer nos Estados Unidos, que vai repercutir aqui na sexta-feira, se vai sair de fato o payroll, e ficar de olho em Petrobras. A gente não falou, mas rapidamente eu digo. Petrobras descobriu ali mais uma reserva de petróleo importantíssima por conta da curva de depleção, que esse é o nome do pré-sal com L de laranja, e também porque essa camada está no pós-sal. Pouca gente sabe disso. O pré-sal é o que está bem embaixo. Pré-sal, camada de sal, pós-sal, água. Como ele está no pós-sal, é muito mais barato e de alta qualidade o petróleo, vai trazer dinheiro para o acionista. Olha lá, boa, Felipão. Te espero segunda-feira que vem, então, com muito mais aqui no nosso mercado, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Um abraço, Rafa. Tamo junto, meu amigo. Felipe Santana, lá da Axia Invest, com a gente aqui toda segunda-feira.